Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Louvor, honra e glória e todo o poder seja tributado a Ele, porque chegamos ao final de mais um trimestre, ao final de mais uma revista, e que revista, cheia de ensinamentos profundos e princípios e confronto para nossas vidas, nos mostrando como nós somos por dentro, em que diz respeito a sentimentos, em que diz respeito a desejos, a motivações e reações, aonde estudamos esta revista da editora Betel Dominical, que trouxe para nós a oportunidade de estudarmos por 3 meses, 3 capítulos do livro de Mateus. Embora hoje, na lição de número 13, a leitura em classe ou texto de referência está em Lucas, capítulo de número 6, verso 47, 48 e 49, aonde o título vai nos mostrar o prudente e o insensato. Eu quero agradecer a você que se inscreveu, que deixou o seu comentário, deixou o seu joinha. Muito obrigado. Você que passar por esse canal, por esse vídeo, dê o seu joia. Em cada vídeo, serei muito grato e será muito bom para o reconhecimento do YouTube. Os seus comentários são importantíssimos. A sua opinião e sugestão também. Vamos dar as mãos. Compartilhe esse vídeo com quem você puder, seus amigos, irmãos de igreja. Irmãos, vamos dar as mãos para que essa semente alcance corações, mas possa também alcançar com reflexão, com estudo, aqueles que têm curiosidade sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um, mas se dermos as mãos, esse canal pode crescer, esse canal pode se expandir e o nome do Senhor ser glorificado. Que Jesus te abençoe grandemente com todas as bênçãos e você possa ser um bem-aventurado. Vamos à lição? Eu sou o presbítero José, o canal
é semeando a boa semente. Hoje nós estudaremos a lição de número 13 dessa revista, a última lição, que traz o título Os Dois Alicerces. O tema da lição é o Sermão do Monte. O conteúdo da lição, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus. O nosso texto áureo de hoje está em Tiago, capítulo de número 1, e o verso 22, que nos diz assim: E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. O verso 23 e o 24 a seguir, eu sugiro que você confira na sua Bíblia. É muito importante, ele amplia essa instrução. Confira na sua Bíblia. Verdade aplicada. O Senhor chama de bem-aventurado aqueles que não são apenas ouvinte, mas praticante de sua palavra. Objetivos da lição são 3. O primeiro é falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra. Segundo, ensinar como devemos edificar de maneira correta ou construir. E terceiro, é destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola dos dois alicerces, ou dos dois homens, um insensato e um coerente. O sensato e o insensato, o que não analisa. Então, como eu já falei, a lição está baseada em Lucas, capítulo de número 6, 46, 47, 48 e 49. Nós temos aqui as leituras complementares. Eu vou sugerir que você leia na sua Bíblia 1 Coríntios, capítulo de número 13, do verso 11 ao 15. Lá vai falar de materiais para construir a casa. Em João, capítulo de número 8, nós temos o discurso de Jesus, que é um discurso muito forte entre ele e os judeus. É o capítulo 8 inteiro. Ele começa falando da mulher pega em adultério e deslancha até o verso 59. É um discurso incrível e muito forte. Confira na sua Bíblia. Introdução. Jesus nunca desejou que suas palavras fossem deixadas em ouvidos surdos,
mas quer que produzam uma verdadeira transformação na vida de cada um que a ouve, crê, receba e obedeça. É isso que Deus quer de nós, que nós ouvimos a sua palavra, lemos a sua palavra, meditamos na sua palavra, mas que a pratiquemos ou vivamos ela, obedecemos. Tópico de número 1. A importância de ouvir e praticar a palavra. Essa parábola foi dada ao fim do Sermão da Montanha, com a intenção de mostrar que nada adianta viver um evangelho superficial e sem raízes profundas. Nós atendemos o chamado do Mestre. Nós decidimos a segui-lo. Então é necessário que nós estejamos dispostos a ouvi-lo, a segui-lo e a obedecê-lo. Ponto 1. Entendendo a dimensão da parábola. Mateus e Lucas registram a parábola de dois construtores com os quais Jesus conclui o sermão. O mestre, por excelência, empregava o método das parábolas para ensinar verdades importantes sobre o reino. A parábola é uma comparação, é um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. As parábolas têm a virtude de serem breves e fáceis de lembrar e partem de algo muito conhecido. A verdade central desta parábola é que a obediência é indispensável no discípulo. No reino dos céus, ouvir as palavras do Evangelho, sem o fazer o que é ordenado, conduz à ruína espiritual. Em contrapartida, o ouvir e o fazer, obediência, servem como base para edificar uma vida capaz de suportar ataques de todos os elementos e permanecer de pé. Queridos irmãos e amigos, nós sabemos que a vida de cada ser humano na face da terra não é fácil. Da criança
ao adolescente, ao adulto e ao ancião, ou ao mais experiente, eles são surpreendidos o tempo todo por situações adversas. Mas a palavra de Deus, ela tem ensinamentos e princípios e diretrizes para aquele que a lê, para aquele que a pratica, para aquele que quer de fato agradar a Deus. Ponto 2. Aquele que ouve e põe em prática. Vivemos em uma cultura em que todos querem ser livres. Cada um expressando o seu ponto de vista sobre o bem e o mal. Aqui o comentarista está fazendo menção direta ao relativismo, ao perigo que nós vivemos nos dias atuais. Queridos, o mal não é apenas como eu vejo e como você vê. O mal, ele existe e tem suas facetas e suas ações. O mal em si, ele não é diferente para um e para outro, não. Não é que cada um tem o seu mal e nem cada um tem o seu bem. É preciso que nós entendamos que existe o mal e o bem. Existe o certo e o errado. Então, observe. Se você construir qualquer coisa que seja, mas vamos usar o conteúdo da lição, uma casa, em um lugar sujeito a desmoronamento, sujeito a transbordar de um rio, em um lugar que a corrente de ar é frequente e muito forte. Simplesmente sem alicerce. E o outro constrói do outro lado com toda coerência possível, com alicerce, com colunas. O que passa essa imagem? O que está fazendo a casa com um projeto bem ajustado, bem arquitetado, ou aquele que fez a casa de qualquer jeito? Será que os dois estão certos? Será que qualquer um que conhece a construção vai dizer, não, esse aqui está certo? O outro vai chegar para o que está construindo prudentemente, esse aqui também está certo? Não existe duas verdades. Existe o certo e o errado, o bem e o mal, e não é do meu ponto de vista, é como ele é. 1.3 A rocha e a areia.
neste sermão, Jesus nos apresenta dois fundamentos: rocha e areia. A rocha simboliza a pessoa de Cristo, e construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos de sua palavra. A areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. Então observe, não é coerente, não há prudência aonde não tem planejamento, aonde não tem segurança. Eu quero ler com você Salmos 18, o verso de número 2. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta ou segura. Essa tradução é a tradução da NVI, que traz, pelo menos para mim, mais uma clareza, um entendimento. Então, confira aí na sua Bíblia, Salmo de número 18 e o verso de número 2. Aqui ele está trazendo aonde temos que nos edificar, aonde está a nossa segurança, aonde nós encontramos a força para suportar os embates da vida. Queridos irmãos e amigos, nos dias atuais, há ventos que sopram para todos os lados. Eu estou falando de doutrinas, de ensinamentos, de mensagem de todo tipo. Não fique só pelo ouvir. Examine as Escrituras, porque é nas Escrituras que você vai encontrar o caráter de Cristo, o amor de Cristo por você, as instruções de Cristo para você. É nas Escrituras que você vai encontrar a verdade, o caminho, a vida e alguém que vai lhe conduzir aos portões celestiais. Ponto 2. Aqui apenas um resumo. Eu quero sugerir para você. É bom você assistir esse vídeo para ter uma base, mas vá à sua escola bíblica, na sua igreja. Porque na sala de aula você vai aprender, vai tirar dúvida,
e pode expor a sua opinião e o seu aprendizado. Tópico de número 2, edificando de maneira correta. O que Jesus deseja ressaltar nessa parábola é sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. Ao descrever os acontecimentos, ele aponta para 2 tipos de construtores, o prudente e o insensato. É bom você ouvir, é bom, mas é bom também não ficar só no ouvir, examinar. Nós estamos estudando uma lição que alguém estudou e trouxe aqui o seu comentário, mas a base principal é a Bíblia. Aqui é uma abrangência do que o comentarista estudou, mas tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu sugiro a você, tenha sua lição, sua revista em mão, mas tenha a Bíblia. Confira as referências e administre o seu tempo e comece lá em Gênesis, lendo a Bíblia, e vá até Apocalipse, sem pressa. E você vai ver que vai ter uma relevância incrível na sua vida. 2.1 A semelhança entre os construtores. Ambos ouvem, enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente construíram casas semelhantes, mas havia contraste fundamentais. Eles tinham naturezas diferentes, porque um era prudente, atencioso, se fixava no que fazia. O outro era insensato, não prestou muita atenção no que estava fazendo. A diferença é que um obedeceu a palavra de Jesus, o outro não. Um edificou sobre um fundamento sólido, a rocha, o outro na areia, um fundamento inseguro. Os fundamentos não são visíveis aos olhos humanos, mas os testes revelam a classe desses fundamentos. Existe um contraste radical na maneira como ambos suportaram as provas. A casa construída pelo prudente passou por todos os testes, enquanto a casa do outro se desfez. Olha a importância disso. Queridos, a verdadeira fé é aquela que nos abre os nossos ouvidos, o nosso coração, para discernir
entender o que Deus de fato quer de nós. Ele quer que nós estejamos firmes, inabaláveis, bem estruturados, porque Deus sabe que no mundo em que vivemos é um mundo de tempestade, é um mundo de turbulência. Ele sabe que o mar é bravio, ele sabe que o vento é muito forte, ele sabe que a vida aqui se aquece. Por isso que o conselho, a instrução e a advertência dele para mim e para você é que nós construímos a nossa vida através dos seus conselhos, através das suas orientações, através das suas diretrizes, dos seus princípios, e por que não? Tendo ele como coluna, tendo ele como construtor principal, tendo ele como arquiteto da nossa vida, e aí você estará pronto. Você pode até, entre aspas, viver algumas surpresas, notícias desagradáveis, mas quando você está firmado, bem direcionado pela palavra de Deus, quando as trevas lhe cercar, quando o mal nos cercar, quando o medo nos ameaçar, você pode dizer como salmista: eu não tenho medo algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. (2.2) O alicerce indica o que a casa suporta. Uma casa não se constrói primeiro pelo telhado ou pelas paredes. A primeira coisa deve ser o alicerce. Isto nos fala de fundamentos, de raízes, que devemos ser fixadas, que devem ser fixadas. Jesus apresentou um quadro muito assustador para aqueles que construíram sobre a areia, e foi grande a ruína daquela casa. Queridos, quantas frustrações, quantas decepções, por promessas que não se cumpriram, com pessoas que brincam com sentimentos dos outros. Queridos, observe bem isso aqui. Isso aqui fala de dois tipos de evangelho. Tem o evangelho verdadeiro que vem dos lábios do Senhor Jesus e que é relevante para a minha e para a sua vida. Mas há o pseudo, há o falso. Espalhado por lábios enganosos, lábios interesseiros. Cuidado, irmão.
procure a conhecer os ensinos de Jesus e você jamais será enganado. Ele deixou várias vezes a palavra: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, porque ele sabe que o engano, que tem o engano, mas ele sabe também, porque ele chamou para ele: eu sou a verdade. Quando ele chamou para si que ele também é o caminho, é porque ele sabe que tem diversos caminhos, mas ele deu apenas dois: o caminho da verdade e o caminho da mentira, ou do engano, ou do falso. Ele se identificou como a vida. Eu sou a vida. Confira na sua Bíblia, João, capítulo de número 7 e o verso 38. Que verso incrível! (2.3) A rocha da construção é Cristo. O que seria mais fácil? Cavar sobre a rocha para se obter um alicerce seguro ou construir sobre a areia? Por uma questão de natureza, sempre somos conduzidos a tomar o caminho mais fácil. O que era a areia que não oferecia segurança futura em caso de tempestade. O ensino dos fariseus, um fundamento inseguro, é para a vida presente e para a vindoura. Então observe. Provérbios, capítulo de número 1 e o verso de número 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é obedecê-lo, é ouvi-lo. Eu quero só deixar algo para você aqui, que nem sempre obedecer nos deixa tão confortável, mas é através da obediência a Deus que somos beneficiados na vida. Nós vivemos uma cultura de pressurização, é pressão por todos os lados, que nos leva, nos conduz a querer ser igual ao outro, a querer ser mais que o outro, a mostrar o que tem. E Jesus não está preocupado com o que você tem, ele está preocupado com quem ou com o que você é. Você é um verdadeiro servo? Você é um prudente? Você ouve conselhos?
construa a sua vida nos princípios da palavra de Deus. A injustiça se expande. Os diagnósticos são assustadores. Queridos, deixa eu fechar esse ponto 2 aqui, lembrando algo que a humanidade acabou ou está acabando de atravessar. Essa pandemia globalizada. Queridos, quantos não suportaram essa pressão? Deixa eu falar algo para você. Quantas famílias moravam na mesma casa e não se conheciam? E quando se conheceram, não souberam lidar com isso. Na correria, para conquistar. E essa tempestade está passando. Pare e pense um pouco que você pode suportar as maiores pressões da vida e tentações, notícias, diagnóstico, ameaças, olhando para Jesus. Ele é a rocha eterna, Ele é a fortaleza, Ele é o escudo, Ele é a torre alta e segura. Tópico de número 3. Ensinamentos práticos acerca da parábola. Uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida. Cotidiana. O futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentada em Cristo. Você não tem que parecer um crente. Você não tem que parecer forte. Você não tem que parecer prudente. Você não tem que parecer sábio. Você tem que ser. Porque quando você tem convicção do que você é, você tem confiança. Aonde pisa, aonde entra, aonde sai. E você não vai viver de ilusão. Você vai viver nos degraus da realidade. Quem vive de ilusão vive enganado o tempo todo. Mas quem vive convicto da realidade, ele está sempre preparado. 3.1. A casa não deve ter a aparência de ter firmeza. Devemos prestar muita atenção a essa mensagem, pois nos traz uma séria advertência. Tudo aquilo que não se sustenta em Cristo irá desabar.
O tempo é muito corrido. Eu preciso resumir isso aqui. Claro que isso aqui não é um estudo completo. É apenas um resumo para ajudar, para orientar, para meditar, para fazer você que vai ouvir, que vai acompanhar, ler as referências, a meditar, a pensar, a se analisar, a se examinar. Que chão que eu estou pisando, o que eu estou fazendo da minha vida. É isso mesmo que eu quero? De repente você está aí indeciso, numa encruzilhada em cima do muro, e está dividido em dois pensamentos. Isso aqui vai lhe ajudar a prosseguir. 3.2. O perigo das incertezas futuras. A casa é um conjunto de todos os aspectos da nossa vida neste mundo. A casa é sua conquista como pessoa, sua realização na vida. Essa casa é o objetivo no qual você investe o esforço de sua vida. Uma casa não se edifica de forma instantânea ou sem um grande investimento. Planejamento. Vou correr que o tempo está escasso. 3.3. Jesus é o fundamento das nossas vidas. As nossas ações são o produto do exercício de nossa liberdade para escolher. O recebimento de uma abordagem de Deus, em qualquer forma que venha, implica na obrigação moral de escolher o curso de ação que ele recomenda. Assim como escreveu John Stott, a mensagem do Sermão do Monte. O Senhor Jesus concluiu seu sermão convocando a todos a termos uma reação adequada. A instrução que acaba de dar, ele coloca diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência. Obedecer às instruções de Deus, de acordo com as Escrituras, é ter um fundamento sobre a rocha. Então, queridos, não leia as Escrituras para alimentar os seus desejos. Mais uma dica: não leia a Bíblia apenas olhando para o personagem. Leia a Bíblia olhando para você. Porque se eu ler a história, o fato, o acontecimento da vida de Davi e olhar apenas para o personagem, eu vou passar despercebido de que a Bíblia não está falando apenas do personagem bíblico. A Bíblia está falando para mim do que eu sou capaz.
eu posso ser prudente e eu posso ser imprudente. Eu posso ser coerente com o que falo e posso ser incoerente com o que eu não faço. Você tem importância para Jesus, não é pelo que você tem. A sua importância para Jesus é pelo que você é. Seja ouvinte, seja praticante, seja obediente, seja servo de Deus. E você estará bem guardado, bem seguro. Como diz o verso de número 2 do Salmo de número 91. Se você tem o temor, se você tem a sabedoria, se você ouve, pratica e obedece, e você tem convicção que Ele é o Deus Altíssimo, que Ele é a fortaleza, é o lugar seguro, é a torre alta. O verso 2 do Salmo 91 vai dizer: aí você pode gritar bem alto, ou falar em alta voz: o Senhor é a minha fortaleza, é o meu lugar seguro. Ou quem sabe você pode encher o pulmão e falar com todo o impacto o que está escrito em Filipenses, capítulo de número 4, verso 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero finalizar lendo a conclusão, mas dizendo para você, antes de ler a conclusão, a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, em nenhum lugar você vai encontrar Deus triste. Nosso Deus é um Deus alegre, um Deus que celebra, um Deus que encanta a vida. É pela alegria dele contínua que nós nos enchemos de força e vencemos cada obstáculo. Conclusão. O sermão é concluído enfatizando as reações dos seus ouvintes. Devemos estar atentos, pois o Senhor apresentou-nos apenas duas reações: prática ou não cumprir. Que o Espírito Santo opere em cada coração para que tenhamos uma reação adequada às instruções que estudamos ao longo deste trimestre. Sim, Senhor, queremos viver conforme a Tua vontade. Então, vivamos. Implica em querer fazer. Que Deus nos abençoe. Em breve, essa lição ela vai ser estudada no próximo domingo, dia 25. Deixa eu conferir aqui, ver se é isso mesmo. É isso, dia 25 de setembro. E no primeiro domingo de outubro,
estaremos iniciando o último trimestre do ano. E o tema, a Igreja e o Espírito Santo. Eu convido você, vamos junto nessa caminhada. Vamos estudar a palavra do nosso Mestre. Que Deus o abençoe. Até a próxima aula. Obrigado por estarmos juntos. Divulgue, compartilhe, deixe o seu joia, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, a sua opinião. E junto nós cresceremos e alcançamos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém, meu amigo? Que Jesus segure em nossas mãos, para que em todos os embates da vida Ele possa estar conosco. Eu e você fiquemos atentos, porque Ele o tempo todo vai falar comigo e com você. Não tenha medo, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. E se Ele não voltar, no próximo trimestre estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Tchau.